Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Menin, eu sou um dos fundadores da Quantity, uma casa de análise que tem uma plataforma chamada Plataforma Quantity. Lá a gente tem várias estratégias, ferramentas analíticas, enfim, um arsenal de ferramentas para você investir melhor. Nessa semana de aniversário da Quantity, que a gente faz 3 anos de existência, eu estou aqui para te mostrar 3 análises que eu faço usando a plataforma que me ajuda a ganhar muito dinheiro e me preparar melhor para o mercado. Eu vou começar com a primeira, ela se chama Backtest de carteiras. Eu uso essa ferramenta quando eu preciso mexer na minha carteira, quando eu vou montar um portfólio novo, enfim, quando eu preciso fazer algum estudo com ações para chegar numa alocação quase que ótima. Então vem para cá, vamos olhar a tela por dentro. Então quando eu entro aqui no Backtest de carteira, eu defino um valor, da simulação. Isso aqui não importa muito, mas às vezes você tem lá R$1 milhão guardado e quer fazer em cima disso, então coloque o valor que você quiser. Estou selecionando aqui 10 anos de backtest, começo de 2013, final de 2023. Quero fazer rebalanceamento automático da minha carteira a cada um mês. Tá? O que é isso na prática? Eu estou fazendo os estudos, digamos que eu gostei aqui de 4 ativos: Petrobras, Taesa, Magalu e Itaú. Agora, será que 4 bons ativos, quando juntos, formam uma carteira boa? Depende muito, se eles são correlacionados, se eles são do mesmo setor, se eles tendem a sofrer os mesmos riscos e por aí vai. Então eu fiz aqui a minha seleção de ativos e quero ver um comportamento de um portfólio com esses ativos, dando 25% de peso para cada um. Então, como eu falei, coloquei aqui R$100 mil há 10 anos atrás e consigo enxergar o quanto que eu teria até agora. A gente começou ali com R$100 mil, eu meço a rentabilidade tanto da carteira, quanto do CDI, quanto do IPCA, quanto do próprio Bovespa, para não só ver se a rentabilidade foi boa, mas se bateu meus benchmarks também. Então quem colocou R$100 mil nessa carteira, tem hoje ali cerca de R$900 mil, 900 e alguma coisinha, 911 mil, mas já chegou a ter aí no topo R$1.120.000, alguma coisa. Então, uma baita rentabilidade, aparentemente uma carteira boa, só que de 2015 a 2020 ela só subiu. 2020 ela sofreu bem mais percentualmente do que o Ibov e depois ficou de lado, para falar bem a verdade. Ela se recuperou e de 2 anos, desde então, ela está no cai e sobe danado. Então assim, a gente está estudando a carteira com essa composição. Será que se eu tirar um pouquinho de Petrobras, colocar um pouquinho mais de Taesa, essa composição melhora? Melhorou bem pouco, marginalmente. Será que se eu tirar um pouquinho de Taesa, colocar um pouquinho mais de Itaú, melhora? Piorou. Então você consegue ir montando as suas simulações, lógico, baseado no passado, mas para tentar chegar num portfólio mais funcional, mais otimizado, melhor preparado para vários cenários, porque como eu disse, você consegue ver tanto no bull market, quanto numa pandemia, quanto em cenários de altos juros, de estresse no mercado acionário, e você tem uma série de outros indicadores também para te apoiar, para te dar embasamento nos resultados desse backtest. Então você tem rentabilidade, o quanto que a carteira subiu, qual foi o beta dela historicamente, nesse caso aqui 1,01. O que é o beta? O beta é uma correlação com o mercado, entenda assim. Então se a ação tem beta 1,5 ou a carteira, no caso, tem beta 1,5, quer dizer, cada 1% que o índice sobe, a carteira tende a subir 1,5%, assim como na queda também. Tá? A volatilidade 31% é uma volatilidade relevante, considerando que a volatilidade do Ibov é 25%. Eu aposto que dos ativos ali, o que mais está contribuindo para ter vol é Magalu. A gente já vai ver isso. Eu tenho um CAGR de 24%, que é basicamente um retorno acumulado anual. Tá? 24% é bastante interessante. Tem um Sharpe de 20, muito positivo. Quer dizer, para cada unidade de risco, o Sharpe mostra um excesso de retorno gerado. Então, quando ele é positivo e principalmente maior que 1, isso é excelente. Então, 20 nem se fala. Só que tem um ponto bastante relevante. Essa carteira, por exemplo, não é uma carteira para uma pessoa de idade que já não tem tanta aptidão para risco, porque, primeiro, ela tem uma vol muito grande. Segundo, ela teve um drawdown do maior topo ao fundo subsequente de 54%, que foi aqui no Covid. 54%, você aguenta esse drawdown?
Se você não aguentar, a gente já vai ver como melhorar esse backtest e deixar a carteira mais adequada para você. Então aqui a gente te mostra a concentração por ativos, por setores. Eu vou te mostrar numa escala de qualidade, digamos assim, como é que está teu Sharpe, como é que está teu Beta, como é que está a sua diversificação. Nesse caso, tem uma carteira boa, mas pouco diversificada. Então uma carteira muito concentrada, ela está sujeita a riscos não sistêmicos, de empresas ou setores específicos. Então a gente faz essa ressalva aqui para você. Eu te mostro também alguns indicadores. Lembra que eu falei que grande parte dessa contribuição de vol aqui deve estar vindo de Magalu? E está lá, o ativo de maior volatilidade, 73%, mas também o melhor desempenho também foi ela. Então, se eu quero reduzir a volatilidade de portfólio, naturalmente eu tenho que reduzir a participação de Magalu, mas eu também vou estar abrindo mão de rentabilidade. Então, vamos fazer esse exercício. Se eu colocar 14% em Magalu, aumentar a Taesa e colocar mais 5% aqui em Petrobras, a sua carteira já saiu de 911%, na primeira simulação, para 566%. Só que a sua vol abaixou, o seu drawdown máximo foi reduzido, só que por metade da rentabilidade praticamente compensa essa pequena alteração. Enfim, então tem que avaliar, e ir fazendo esses cenários. De repente vai lhe trocar o ativo, ou ter algum ativo aqui que não está contribuindo muito bem, enfim. Então aqui a gente tem vários outros indicadores. Assim como eu tenho a ação que mais subiu, eu tenho a ação que mais caiu, eu tenho o maior retorno da carteira, ou seja, da origem até o all-time high, o topo dela, o quanto que ela rendeu, para você contrastar com o momento atual. Então ficou ali 666 com 566, já teve uma diferença relevante, quer dizer, caiu já consideravelmente do topo. Qual foi o melhor ano, o pior ano, o número de meses positivos, o número de meses negativos dessa carteira e o menor retorno. Quer dizer, do ponto de origem até o teu fundo, você tomou um calor ali de 31%. Você colocou 100 mil e essa carteira que hoje vale 666 mil, ela chegou a valer 70. Então é interessante olhar isso também. Às vezes carteiras bem montadas, você nunca teve calor com ela. Óbvio, você teve drawdown, mas você nunca ficou abaixo da linha d'água. Ou ficou pouco tempo e por aí vai. Aqui a gente também mostra um quadro de retornos anuais, você consegue ver quanto que a bolsa rendeu em cada ano. Se você vai fazer um backtest mais curto, de um ano, você vai ver esse desempenho por mês. Se você vai fazer um backtest de 2 meses, você vai ver esse desempenho por semanas e por aí vai. Mas é interessante olhar para isso aqui, porque a gente consegue ter uma ideia de consistência, esse é o ponto 1. E 2, de períodos. Então em anos eleitorais ela vai bem? Vai bem. É o que aparece aqui para nós. 2018, 2022, 2014. Em momentos de alta de juros, ela vai um pouquinho pior, ela reduz o seu rendimento. Qual foi o CAGR? O CAGR foi de quase 21%. É um número bem interessante também, bem razoável. Aí, dando sequência, a gente chega aqui no quadro de Stress Test. O que esse quadrinho quer te mostrar? Ele quer te mostrar o seguinte: como que a sua carteira se comporta em momentos de estresse quando comparado ao Ibov. O que a gente quer responder com isso basicamente quando dá aquela cagada na bolsa, a minha carteira sofre mais ou sofre menos? E a gente pode simular isso em diversos cenários. Então no Covid, por exemplo, ficou muito parecido, mas ela foi ligeiramente melhor que o Ibov. Vamos ver no Joesley Day. No Joesley Day ela caiu igual, mas se recuperou primeiro. No segundo semestre de 2021, mesma coisa, caiu praticamente igual, recuperou primeiro. Nas eleições de 2018, ela foi na frente. No impeachment da Dilma, ela caiu igual, caiu até um pouquinho mais, recuperou primeiro. Na greve dos caminhoneiros, mesma coisa. Na crise financeira, praticamente a mesma coisa também. Então, olhando para essa carteira, o que eu posso dizer de pronto? Eu posso dizer que em momentos de estresse, em geral, ela cai menos e recupera mais rápido. E em momentos de euforia, ela anda mais rápido. Então, neste quesito, é uma carteira boa, de acordo com o backtest que a gente está fazendo. A gente pode fazer também estudos personalizados. Quero ver só 2022 para cá. 2022 está um ano difícil para equities e tudo mais. Então, olha lá, ela caiu igual, recuperou mais rápido. Caiu igual, recuperou mais rápido. Ou seja, é uma carteira que está se protegendo de alguma maneira, porque o desempenho não está o melhor do mundo, mas ele está se protegendo nas quedas. E quando vem uma melhora de humor, ele anda mais rápido. Então está interessante, aparentemente, essa carteira. E aí, finalmente, a gente chega aqui no campo de drawdown.
Drawdown são todas as quedas que você teve ao longo desse tempo que você colocou no seu backtest. E aí, olhando para isso, a gente tem uma noção de quanto tempo geralmente dura um drawdown, né? Então, tive um drawdown aqui em 2014, a carteira voltou a subir em 2016. Puta bucha, né? Fiquei 2 anos ali vermelho. Ok, não foi uma época legal, foi um período difícil para a bolsa, ok, beleza. E 2 pontos, não só quanto tempo, mas quanto em média ela cai. Carteiras bem montadas, no geral, possuem um comportamento muito padronizado, digamos assim. Então, o que eu estou dizendo? Imagina que a gente tem aqui um comportamento médio, que dá até para notar nessa carteira, de 0 a 20%. Né? Então, quando ele cai entre 10 e 20. É mais ou menos o que a gente está vendo, né? Caiu 20, segurou, caiu 20, segurou, caiu 10, segurou, 10, 10, 20, 10, 10, 10, 20, 20, 20, 20, 20. Ou seja, então, vamos lá. Historicamente, essa carteira me mostra que quando ela cai 20%, ela costuma abrir bons momentos para novos aportes, para uma alavancagem, para comprar uma call ou algo do tipo. Agora, também serve para me alertar que eu não posso negligenciar os stops. Que olha só, a gente tem ali um comportamento de cair 20%, ok, e podemos entender isso como um momento de compra. Mas se você fizer isso, comprar uma call e por aí vai, você não pode simplesmente fazer e largar, né, sem stop, porque quando passa do 20 a coisa fica feia. Aí vai lá para 50% de queda. E a gente quer evitar esses riscos de cauda. Então, vou aproveitar os 20% aqui de queda para fazer um aporte, para comprar mais alguma coisa e por aí vai. Mas, se cair 25%, eu tenho que estopar. E aí, historicamente, a carteira me mostra que a gente está entrando num momento mais de pânico, né? Então, enfim, você pode adicionar mais ativos. Então, como eu fiquei muito concentrado, vamos lá, eu quero colocar GGBR4, Gerdau, vou tirar 10% aqui de Itaú, vou tirar 5% aqui de Taesa, vou colocar 17% em GGBR. Qual foi o resultado? Meu resultado já melhorou um pouquinho. Posso também falar o seguinte, acho que é sempre interessante ter caixa, né? Então eu quero ver o efeito disso na prática. Coloquei aqui 24% de caixa e quero deixar esse caixa parado. Se eu deixar esse caixa parado, os meus 100 mil teriam virado 520 mil. Agora, e se eu tivesse deixado esse caixa no CDI? Vamos ver o impacto disso. De 520 ele foi para 638 mil. Compensa pra caramba, né, ter essa alocação. Ao mesmo tempo, minha avó que estava 35, lá 34, na primeira simulação foi para 23. O drawdown reduziu aí uns 30%, 20%. E ok, então estou mais confortável com essa carteira. Ela está ainda apanhando, né, nesses últimos 2 anos, mas pelo menos mais direcionada para cima, com menos vol e por aí vai. Enfim, então só para a gente fechar essa aula, que eu espero que vocês tenham gostado e compreendido como vocês podem usar isso para montar melhores carteiras, melhores portfólios, tem um único detalhe que é sobre esse rebalanceamento, né? O que é um rebalanceamento? Vamos lá, a gente começou esse backtest no dia 12 de abril de 2013, com essas alocações, 17 e pouco em Petro, 14 e pouco em Taesa, 15 e pouco em Itaú e por aí vai. Você concorda comigo que daqui uma semana Petro pode subir, Taesa pode cair, Magalu sobe, Itaú fica de lado, ou seja, daqui uma semana você não tem mais essas exatas proporções na carteira. Eventualmente você vai ter ali 18% de Petro, 12% de Taesa, 17% de Magalu, porque conforme os ativos vão andando, eles vão se tornando partes diferentes dessa carteira. Então o que o rebalanceamento automático faz? A cada fechamento de mês, bimestre, semestre e por aí vai, você pode escolher a frequência e testar também. A cada um desses períodos, o backtest vem e fala o seguinte, eu vou vender o que tiver subido, comprar o que tiver caído, ou em performances relativas, enfim, para voltar aos pesos originais. Tá? Não existe um consenso nesse sentido para dizer, rebalancear é bom, rebalancear é ruim. Pode ser bom quando a gente pega ações mais baratas, rebalancear
assim, usando um exemplo ótimo, é quando você vende uma ação que subiu muito, compra uma ação que caiu muito e as duas convergem depois. A que caiu sobe e a que subiu vende. Agora, ela pode ser ruim quando você tem uma ação muito ruim na carteira, digamos, você comprou Oi há 10 anos atrás e comprou Itaú, né? Itaú subiu pra caramba e Oi caiu, só que todo mês, como Oi caía e Itaú subia, você vendia mais Itaú para comprar mais Oi, ou seja, a carteira foi mal. Bom, enfim, então é isso, né? Faça seus testes, faça suas simulações, mude proporções, mude ativos e encontre o seu portfólio perfeito. Te ajuda a pular de furadas, te ajuda a investir melhor e te dá mais consciência sobre o que você está fazendo. Espero que vocês tenham gostado. Assistam a aula 2 amanhã, que vai sair na sequência. Beleza? Um abraço a todos.